Origem da vida. Teoria do Big Bang. Origem da vida. A teoria do Big Bang é a teoria que explica a geração do universo que conhecemos. Essa teoria consiste em explicar como e por que o universo foi formado. A teoria é a seguinte: milhões de anos atrás, ou bilhões, o núcleo de toda a matéria que existiu e vai existir foi concentrado em um único ponto menor do que a cabeça de um alfinete. Quando essa cabeça de alfinete deste tamanho não aguentou essa matéria, espalhou tudo que tinha dentro em uma quantidade de espaço muito grande. Então, com isso, o universo foi formado, assim dando origem a todos os planetas, estrelas, sistemas, galáxias e até o próprio universo. Criação da Terra. Origem da vida. No princípio, a Terra era somente uma massa gelatinosa que flutuava pelo espaço, com cerca de 10.000 graus Celsius. Quando chegamos perto de uma estrela, nosso Sol, como conhecemos hoje, começamos a rodeá-lo, dando assim o formato esférico do planeta. Como a Terra era recém-formada, seu interior e sua superfície eram muito quentes. Na superfície havia vulcões que expeliam magma na superfície e cinzas vulcânicas na atmosfera. O planeta não era propício para a vida, por isso, além de sua temperatura ser muito elevada, não tínhamos uma lua e muito menos água, o principal componente da vida. Formação dos mares. Origem da vida. Antes da formação dos mares, como eu disse, a Terra era muito quente, com magma no planeta inteiro e incapacitada de produzir água. Ela também era constantemente bombardeada por meteoros, que carregavam consigo grandes quantidades de gelo, que ao encostar na superfície do planeta, produziam vapor que ia até a atmosfera. Nesta época, e por mais milhões de anos, ocorreram tempestades elétricas que, ao tocarem o solo, se transformavam em vapor de novo, assim repetindo o processo. Depois de milhões de anos, a Terra finalmente secou e as chuvas conseguiram se acumular, formando assim os mares e somente um continente conhecido como Pangeia. Formação da vida. Origem da vida. Depois que o planeta secou e os mares se formaram como o continente Pangeia, os gases na atmosfera começaram a se juntar, formando pequenas células. Essas células foram transportadas pela água das chuvas que ainda aconteciam até o mar. Após isso, e milhões de anos, essas células começaram a se juntar e juntar, formando pequenos organismos. E somente quando esses pequenos organismos atingiram certa complexidade, como de gerar DNA de si mesmo e de se replicar, eles se assemelharam à bactéria como a conhecemos hoje. Formação da Lua. Origem da vida. Antes dos mares serem formados, um pequeno planeta que chegou perto de nós
acabou se colidindo com a Terra, que ainda era muito primitiva. Nenhum continente mar era formado nesta época. Esse pequeno planeta se chocou e ele diminuiu numa escala muito grande. Então, depois do impacto, o planeta lentamente começou a nos rodear. E nós lentamente nos recuperamos desse impacto. Assim, nossa Lua foi formada. Primeiro ser vivo carnívoro e herbívoro. Origem da vida. Depois do processo evolutivo da bactéria, que se assemelha de hoje, foi criado um ser vivo, ou o dinossauro. Não se sabe ao certo se foi criado primeiro o herbívoro ou o carnívoro, mas estes animais eram muito grandes devido à quantidade de oxigênio que havia no planeta. Depois da criação desses seres vivos, eles se multiplicaram rapidamente, tomando conta do planeta que lentamente produzia plantas, lagos, rios. Primeira extinção global. Origem da vida. Após a espécie dominante, conhecida como dinossauro, ter prevalecido na Terra, milhões de anos depois, há mais ou menos 65 milhões de anos, um meteoro que até hoje não sabemos de onde veio, se chocou contra nosso planeta, fazendo uma explosão que aniquilou esses seres incríveis. Alguns seres conseguiram sobreviver, pois eram uma espécie que ficava no subterrâneo. E alguns seres aquáticos também conseguiram sobreviver.